Nós queremos então, meus irmãos, agora nessa quarta semana da Quaresma, na segunda-feira, dia 31 de março desta semana, continuar a refletir o nosso caminho com uma Páscoa. E agora nós temos a alegria. Passamos pelo quarto domingo da Quaresma. Celebramos com a cor rosa esse domingo tão importante, simbolizando que a Páscoa do Senhor está próxima. O Senhor está próximo para, com a sua vida, também antes, a sua morte, depois a sua ressurreição, vencer o pecado, vencer a desigualdade e tudo aquilo que assola o gênero humano em toda a sua dimensão. E nós queremos então neste dia, nesta segunda-feira, meditar e refletir um pouquinho a respeito das homilias sobre o Levítico, de Orígenes, presbítero. Então nós queremos dar continuidade a meditar então aquilo que a Igreja, por meio do ofício das leituras, nos propõe neste caminho tão bonito da Quaresma. O tema desta homilia de Orígenes se chama Cristo, sumo sacerdote, é a nossa propiciação. Mas dentro então desta homilia grande e bonita, dentre este tema então, também tão complexo pela sua beleza, nós queremos refletir sobretudo a respeito então da reconciliação que Jesus realiza entre nós e o Pai. Vou ler um trechinho então desta homilia. Tu, porém, que te aproximaste de Cristo, o verdadeiro sumo sacerdote, que com o seu sangue tornou Deus propício para contigo e te reconciliou com o Pai, não fixes tua atenção no sangue das vítimas antigas. Procura, antes, conhecer o sangue do Verbo, e ouve o que ele mesmo te diz. Isto é o meu sangue, que será derramado por vós para a remissão dos pecados. Meus irmãos, é muito significativo meditarmos a respeito disso, sobre este sangue que por Jesus foi dado a nós em alimento naquela quinta-feira derradeira, e que não somente foi dado a nós por alimento, mas que foi derramado do penhor da cruz para a nossa salvação. Jesus, ele que é o sumo e eterno sacerdote, por meio do seu sangue, oferecendo-se em sacrifício, nos reconcilia com o Pai. Basta retornarmos um pouquinho na história da salvação, voltando a Gênesis, nós vemos que pelo pecado cometido por Adão e Eva, o pecado original, é colocado não da parte de Deus, mas da parte do homem, meio que um bloqueio, uma inimizade entre Deus e o homem. Não porque Deus queria viver distante do homem, porque mesmo diante deste pecado original, o Pai não cessa de, por meio dos seus profetas e patriarcas, continuar a se comunicar com os seus filhos. Mas porque o homem, escolhendo pelo pecado, e todas as vezes que pecamos fazemos isso, então, o homem pelo pecado em Gênesis, e nós que todas as vezes pecamos, nós escolhemos a inimizade com Deus. Bom, a partir deste pecado original cometido, foi necessário que Jesus nos reconciliasse com o Pai. Deus continuou a comunicar-se conosco no Antigo Testamento, mas essa reconciliação plena somente se deu com o sangue de Jesus. Jesus, ele é sacerdote e ao mesmo tempo ele é a vítima, porque Jesus, sendo sacerdote, ele não oferece touros, não oferece carneiros, como vemos na Antiga Aliança, mas ele oferece o seu corpo, ele oferece o seu sangue. Ao mesmo tempo que Jesus é sacerdote, ele é a vítima, porque sendo sacerdote, ele se imola para que nós possamos ser reconciliados com o Pai. E é justamente isso que nós queremos celebrar então, fazer memória neste dia de meditação, mas que queremos celebrar nesse restinho de Quaresma. Ter a certeza que Cristo, por meio desta autoimolação, nos garante a graça de sermos amigos de Deus, de estarmos mais próximos dele. Da mesma maneira que Deus caminhava no jardim, onde estava Adão e Eva, de uma maneira muito próxima como amigo, por meio desta imolação de Jesus Cristo, por meio de sua Páscoa, Deus volta a caminhar em nosso jardim. Deus volta a caminhar conosco, de uma maneira muito próxima, que palavras não são possíveis e não são capazes de descrever, e que cabeça, mente, pensamento não é possível de imaginar. O Cordeiro Imaculado penetrou no santuário como nosso precursor, feito sumo sacerdote para toda a eternidade, numa ordem semelhante à do rei Melquisedeque. Rei da paz, rei da justiça, sua vida não tem fim. Feito sumo sacerdote para toda a eternidade, numa ordem semelhante à do rei Melquisedeque. Nós queremos então agora, meus irmãos, apresentar a Deus esta prece, este pedido, este desejo, de nos aproximarmos cada vez mais dele. Queremos então, por meio deste Pai Nosso, apresentar a ele e por meio desta Ave Maria suplicar à Mãe de Deus que nos dê a graça de reconhecermos,
de sabermos que somos valiosos, que nós custamos o sangue de um Deus, este Deus que se encarnou e se autoimolou para nos salvar. E queremos, sobretudo, meus irmãos, recordar que em todas as missas, este sacrifício de 2000 anos atrás acontece novamente. Não como memória, mas como algo presente. Este sacrifício se presentifica. Há 2000 anos, pessoas tiveram a graça de contemplá-lo. E nós temos a graça de contemplá-lo em todas as missas. Não de maneira cruenta, mas de maneira cruenta. Mas o mesmo e o único sacrifício oferecido pelo sumo e eterno sacerdote, na pessoa do Padre, e no nosso caso aqui do Padre Éder. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.